A alegria na dor. Será que na dor podemos ter alegria? Nós conhecemos aquelas fáscias de sofrimento, quando alguém tem um abscesso, tem uma dor profunda, está febril, o seu rosto, o seu semblante cai, descai, fáscias de sofrimento. Mas será que no sofrimento, na dor física, ou mesmo a dor moral, qualquer que seja, podemos ter alegria? Não é um paradoxo? Existe alegria junto com a dor. Atos capítulo 16 nos conta uma história muito interessante. O apóstolo Paulo estava ali na cidade de Filipos e houve uma mulher que se converteu, chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. Muitas outras mulheres, muitas pessoas estavam se convertendo, buscando a Deus. O evangelho estava prosperando ali naquela cidade. E acontece que Paulo, aqui no versículo 16, diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, apregoando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Paulo estava ali na cidade de Filipos e aquela menina, sempre que os apóstolos estavam passando ali, Paulo, Silas e outros irmãos indo para orarem, aquela moça cheia do espírito maligno, espírito adivinhador, ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos apontam o caminho da salvação. Bem, ela estava falando uma verdade. Aqueles homens, Paulo e Silas, eram servos do Deus Altíssimo e eles realmente mostravam o caminho da salvação. Mas se a gente for pegar aqui uma tradução mais apurada desta palavra, desta moça, ela dizia: e vos anunciam um caminho de salvação. Por que Paulo ficou indignado com aquela palavra? Não estava certo o que a moça estava dizendo? Ela não estava fazendo propaganda de Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo? Por que Paulo expulsou aquele espírito adivinhador? Exatamente. O que o inimigo queria era ficar camuflado ali no seu cantinho, ganhando o seu espaço e ainda apontando, mostrando que ele sabia que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, que ele estava dizendo que sabia que eles estavam mostrando o caminho da salvação. Então, na verdade, ele estava pregando a si mesmo. O espírito adivinhador estava dizendo: olha, eu sei das coisas, eu sei contar as coisas, eu sei anunciar as coisas, eu adivinho as coisas. E Paulo então expulsou aquele espírito de adivinhação. Nós sabemos que existem espíritos de adivinhação, mas Deus, aqui no livro de Isaías, ele diz: quem pode predizer as coisas que hão de acontecer, a não ser o Senhor? Quem pode dizer com exatidão tudo aquilo que vai acontecer, senão Deus? Espíritos de adivinhação, o nome já diz, eles estão adivinhando, chutando para ver se acertam alguma coisa. Mas Deus, ele pode dizer como uma palavra profética. O Senhor anunciou muitos anos antes de nascer um pequeno rei em Israel, Josias, que subiu ao trono com 8
Aos 12 anos de idade, ele já estava fazendo uma reforma administrativa em Israel, trazendo Israel aos pés do Senhor de uma maneira tão linda. E o Senhor havia falado ao seu profeta muitos anos antes de Josias nascer, que aquele menino, que haveria um rei sobre Israel, que haveria de trazer o nome do Senhor de tal forma que ele pegaria os ossos de sacerdotes que escarneceram do Senhor e profanaram os altares do Senhor, e ele pegaria estes ossos destes sacerdotes e eles seriam queimados sobre os altares de pagãos, os altares onde eles ofereceram sacrifícios. Josias, o próprio profeta Isaías fala a respeito de Ciro, aquele governador, aquele dirigente da nação lá do Império Assírio, que ele haveria de permitir que o povo retornasse a Israel, cativos de Babilônia, que Ciro permitiria que eles voltassem e reconstruíssem a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. O Senhor falou o nome dele antes que Ciro nascesse. Por quê? Porque Deus sabe. A palavra de Deus é uma palavra também profética e se cumpre com uma precisão absoluta. Por exemplo, com relação ao Messias Jesus, sabemos que os judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, porque eles esperavam que o Filho de Deus, que é o Messias prometido, viesse para tirar o reino, a opressão de Roma e estabelecer o reino de Israel. Mas Jesus veio não só para estabelecer o reino de Israel, ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E ele o estabeleceu, um reino que não tem fim, um reino que jamais se acabará. Um reino espiritual. Foi quando Jesus disse: o reino de Deus não está aqui nem ali, mas está dentro de vós. Eles não entenderam, por isso rejeitaram Jesus, o carpinteiro de Nazaré, dizendo: não, ele não pode ser o Cristo. Mas o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, diz: da sua linhagem, quem cogitou? Eles procuraram saber quem era Jesus, filho de Davi, descendente legal do trono de Israel, tanto por Salomão, filho de Davi, através da linhagem de José, mas como filho de Maria, descendente legal do trono, sim, por Natã, filho de Davi, que não havia recebido uma palavra profética como o último rei que assentou no trono de Judá, Conias ou Jeconias. E o Senhor lhe disse: nenhum descendente teu se assentará no trono. Mas Jesus veio através da linhagem de Maria, filha de Natã, filho de Davi. Sim, Jesus, de sua linhagem quem cogitou? Eles não procuraram saber quem era aquele carpinteiro de Nazaré. Descobririam que ele não era de Nazaré, que ele nasceu em Belém da Judeia, exatamente na época que deveria vir ao mundo o Messias prometido, quando a estrela brilhou nos céus, anunciando aos magos no Oriente que o rei dos judeus havia nascido. Os magos vieram até Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos no Oriente a sua estrela e viemos para adorá-lo. E os estudiosos da Bíblia, do Velho Testamento, disseram: não é em Jerusalém que ele deve nascer, mas em Belém da Judeia. E os magos, indo a Belém, se alegraram vendo novamente a estrela, que parou exatamente sobre o lugar onde Jesus estava. Ofereceram-lhe seus presentes, ouro, incenso e mirra, e o adoraram. Se os fariseus tivessem inquirido, se os judeus tivessem procurado saber a história de Jesus, descobririam que ele foi chamado o príncipe da paz, o Deus forte, Emanuel. Eles descobririam que um anjo veio até uma virgem desposada chamada Maria e o anjo disse a Maria: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
E o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois conceberás e darás à luz um filho, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria disse: como vai ser isto? Não estou desposada, mas não se consumou o nosso casamento. E ela sabia que quando Deus falava, Deus cumpria. E ela sabia que se ela recebeu aquela palavra, é porque a concepção estaria acontecendo durante aquele período. E Maria disse: como vai ser? O anjo lhe disse: não temas, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra e conceberás. O bebê será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Os judeus não procuraram saber isto, a linhagem de Jesus. Não procuraram conhecer que naquela época, quando Jesus foi apresentado lá no templo, com 8 dias de nascido, foi circuncidado e foi apresentado, consagrado ali no templo, estavam lá Simeão e Ana. Simeão esperando ver o pequenino bebê, Messias, enviado de Deus, ungido de Deus, a salvação do mundo. E quando José e Maria vieram subindo as escadas do templo, trazendo o bebê em seus braços, Simeão o tomou e trouxe uma palavra profética sobre Jesus para Maria, para José, para o mundo inteiro, e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, despedes agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eles não inquiriram, eles não procuraram saber de Jesus, por isso o rejeitaram. Mas Jesus disse que ele era a pedra rejeitada, mas era a pedra principal, angular, a pedra da construção principal. E sobre esta pedra, Jesus, como Filho de Deus, seria edificada a sua igreja. Sim, espíritos adivinhos podem adivinhar as coisas dando chutes, como nós temos visto tantos videntes, tantos aí com espíritos adivinhadores, acertam 20% do que falam, e as pessoas estão aí cegas, vão atrás de cartomantes, necromantes, pessoas que olham cartas, consultam mortos e búzios e tarôs e coisas erradas das trevas. A palavra de Deus proíbe estas coisas, mas a palavra de Deus nos diz que só o Senhor pode dizer o futuro. Deus conhece o seu futuro, Ele conhece o seu passado, Ele sabe o seu presente. Deus se importa com você, se importa tanto que hoje você está diante dEle ouvindo esta palavra, assistindo a este programa como uma forma de Deus mostrar a você que Ele te ama e Ele tem um plano especial para a sua vinda. Paulo e Silas, andando ali na cidade de Filipos, Paulo então expulsou aquele demônio adivinhador e aquela moça foi liberta. Agora podia ouvir a respeito de Jesus, podia ouvir a respeito do caminho da salvação, e Paulo prega e Silas, e as pessoas vão se convertendo, aceitando. Mas o que aconteceu? Vendo seus senhores, aqueles homens que aproveitavam, que viviam do dinheiro daquele demônio adivinhador, daquela jovem, que exploravam o trabalho daquela moça, aqueles homens então mandaram prender a Paulo e a Silas, colocá-los no cárcere, acusaram-nos dizendo que eles estavam fazendo coisas erradas, que eles estavam pregando uma palavra, uma mensagem que quem era romano não podia obedecer, não podia seguir. E diz aqui a palavra que levantou-se a multidão unida, rasgando as suas vestes, açoitaram-nos com varas e mandaram que eles fossem presos. E aqui a Bíblia nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam com seus pés presos no tronco. Paulo e Silas estavam ali com as suas costas cheias de feridas. Paulo e Silas estavam numa posição desconfortável, com seus braços estendidos, os seus pés
sem poderem mexer, presos, acorrentados no tronco. Mas eles não estavam gemendo pelas dores das suas costas em feridas. Eles não estavam chorando, reclamando, porque eles foram açoitados injustamente. Eram cidadãos romanos, Paulo era cidadão romano, não poderia ser açoitado sem um julgamento. E eles não estavam pensando, maquinando como eles deveriam exigir justiça, mas eles estavam fazendo algo. Era perto de meia-noite e Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Cantar louvores no momento da dor, cantar louvores no momento da injustiça, cantar louvores quando é noite e as trevas são densas, cantar louvores quando você está tão limitado, quem sabe dentro de uma prisão, às vezes uma enfermidade que prende seu corpo em uma limitação tão forte. Quem sabe a limitação de estar só, estar longe da família. Tantas são as limitações que podemos ter. No momento da dor, no momento da dificuldade, da enfermidade, você pode cantar, você pode estar alegre, você pode louvar ao Senhor. Sim, você pode, você pode. E o louvor, como alguém disse, até o título de um livro, né? O louvor liberta. O louvor nos liberta da murmuração. O louvor nos liberta do inconformismo. O louvor nos liberta da tristeza. O louvor nos liberta do egoísmo e da depressão e de estarmos com os nossos olhos presos simplesmente naquele mundinho fechado. O louvor nos abre os olhos para o mundo espiritual ao nosso redor. O louvor nos leva até Deus, até o trono de Deus, e nós podemos saber e ver que Deus está contemplando as nossas vidas, que Ele está sabendo de tudo que está acontecendo conosco e que Ele nos estende a sua mão. Você pode ter alegria no meio da dor. Isto não seria uma coisa errada, não seria um paradoxo, não seria ter prazer de sofrer, não. Há uma diferença entre o prazer de sofrer e a alegria de Deus no meio do sofrer. Pedro, ele nos diz na sua primeira carta, quando ele escreveu para os nossos irmãos que estavam passando por várias perseguições, privações, tribulações. E Pedro escreve esta primeira carta trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, dizendo aos nossos irmãos, aos cristãos primitivos, que aquilo que eles estavam sofrendo não era uma coisa que somente eles estavam sofrendo. Não, eles não eram os únicos, mas em todo o mundo estava havendo perseguição. E sabe, quando você decide ter uma vida de compromisso com Deus, quando você decide entregar a sua vida a Jesus, você pode esperar, vai ter perseguição. Pessoas que vão dizer para você, isso é bobagem, você está fanático, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, você virou um desses doidos, você agora é um crente. Vai ter gente para te perseguir, muitas vezes da própria família. E eles insistirão em zombar, em falar, em perseguir, para ver se você deixa este caminho, se você abandona. Mas a gente descobre que nós não temos mais para onde ir. Assim como Pedro disse a Jesus, Jesus perguntou, olha, quando ele pregou uma mensagem muito difícil, ele havia multiplicado os pães e os peixes no dia anterior. As pessoas comeram, se saciaram, e no dia seguinte, elas voltaram em um grande número para ouvirem Jesus. Mas Jesus conhece os corações. E Ele olhou para aquelas pessoas e disse, vocês estão vindo a mim, não porque querem ouvir a minha palavra, mas porque querem comer o pão que eu multipliquei. Estava gostoso, não é? Foi um sanduíche muito bom que nós multiplicamos aqui na montanha no dia de ontem. Mas eu não vou multiplicar o pão hoje.
Eu sou, disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá por mim, terá vida em si mesmo. E eles começaram a ouvir as palavras de Jesus e ficaram escandalizados. Comer a sua carne, beber o seu sangue, entrar em aliança eterna com ele para segui-lo, para servi-lo. Esse homem está doido. E foram embora um a um. Ele está louco. E Jesus, vendo que ficaram somente os 12 ali com ele, perguntou para os discípulos: e vocês? Não querem também ir embora? Não querem também me deixar? E Pedro disse: Jesus, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente descobre isso também, que quando nós vamos até Jesus, o mundo pode nos abandonar, as pessoas podem nos deixar, podem nos tratar com indiferença e muitas vezes até com falta de respeito, com perseguição, mas nós não temos para onde ir. Só Jesus tem palavras que nos saciam, só Jesus tem vida para nos trazer vida. E Paulo e Silas, ali naquela noite, ao invés de chorarem, murmurarem, xingarem, blasfemarem, eles cantavam, eles louvavam. Foi exatamente esta mesma postura que impressionou o centurião romano, que estava ali cumprindo a ordem de executar Jesus e aqueles 2 ladrões em cruzes sobre o Monte Calvário, nas portas do lado de fora dos muros de Jerusalém. O centurião já havia feito tantas crucificações, ele já havia mandado pregar tantos homens, mulheres, em cruzes, e ele havia presenciado a tantos fatos tão tristes, e as pessoas ficavam ali com muita raiva e cuspiam, blasfemavam, xingavam, pediam vingança aos deuses. Mas Jesus, ele estava oferecendo perdão e dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ali estava Jesus dizendo: Filho, eis aí tua mãe, para João, dizendo para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dizendo: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o centurião então disse: jamais, jamais alguém procedeu desta forma. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi o testemunho do centurião. Porque na hora mais difícil, Jesus deixou que a sua paz, que o seu amor estivessem ali presentes. E conforme Isaías nos diz em sua profecia a respeito de Jesus, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, suportou nossas dores, porque depois a alegria que lhe estava proposta de ver surgirem filhos semelhantes a ele por causa da sua obra consumada no Calvário. Nós temos visto que a alegria do Senhor não é alegria como a alegria do mundo, aquela que vem de fora para dentro, que as pessoas têm de trazer alguma coisa do mundo aí para trazerem alegria. Vemos aí a sala de espelhos do Palácio do Riso e você ri das caras engraçadas, mas aquela alegria que vem de fora dura tão pouquinho, é tão efêmera, tão passageira. Mas a alegria que o Senhor nos dá é aquele estado de espírito gostoso, de paz com Deus, de liberdade no Senhor. É aquela alegria profunda que emana de dentro de nós. É como um manancial de águas que fluem do nosso interior, em alegria, em amor, em prazer de viver. Há uma alegria muito especial
em viver a vida com Deus. Paulo nos mostra isso na sua experiência com Silas. Suas costas retalhadas pelos açoites, aqueles açoites romanos que tinham uma pontinha de metal e em cada chicotada, não somente os vergões, as feridas, mas aquela pontinha de metal ia deixando a carne viva em suas costas. Meia-noite, e eles cantavam, e eles oravam ao Senhor, e eles estavam livres diante de Deus. Nós sabemos que muitas vezes a dor vem bater em nossa porta, a dor física, a dor de uma enfermidade, a dor do luto, a morte de um ente querido, a dor moral por vermos alguém da família, ou às vezes você mesmo, entrando num caminho de vício, de pecado, um caminho de marginalidade. Dói, sofrimento, luta. Mas nós sabemos que quando temos o Senhor, que quando nós abrimos as portas da nossa vida para o Senhor, do nosso coração, a alegria dele entra, permeia o nosso ser, invade o nosso ser e extrapola de nós para os outros, emana, nós nos tornamos um canal dessa alegria do Senhor. E a Bíblia nos conta o que aconteceu como resultado desta alegria à meia-noite, dentro de tanta dor, de um quadro de sofrimento. Diz aqui, o versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Persevere, persevere orando, cantando no meio da dificuldade e da dor. Persevere buscando a Deus, mesmo que do lado de fora as pessoas zombem de você, mesmo que você esteja limitado por circunstâncias as mais adversas. Persevere, porque de repente, sem anunciar, de repente, vindo como uma ordem dos céus, o terremoto de Deus virá sobre as prisões, sacudindo os alicerces, rompendo as algemas, abrindo as portas, quebrando os grilhões. De repente, nós não sabemos quando acontecerá a libertação na sua família, quando vai acontecer a libertação do seu filho, mas persevere em oração e em louvor, em adoração, em alegria diante de Deus, não de cara comprida, não de semblante fechado, carrancudo, em tristeza, em amargor, em angústia, não, em alegria, mesmo nos momentos difíceis. Não é uma máscara de sorriso, não é um sorriso forçado, amarelo, ficar rindo para todo mundo, não, alegria não é simplesmente o sorriso. A alegria, ela está nas próprias palavras que você fala. A alegria, ela está presente na paz que você sente. A alegria de Deus é o céu presente em nosso coração. Sabe o que é céu? Existe sim um lugar geográfico chamado céu, onde está o trono de Deus, a glória do Senhor, os anjos de Deus, os serafins, os querubins. Sim, existe este lugar. Mas céu é onde está a presença do Senhor. Se Deus habita em nós e conosco, aí é céu. Independente das circunstâncias, é céu. E céu é um lugar onde há alegria. No inferno há choro, há ranger de dentes, há tristeza, há lágrimas, há rancor, há briga, há xingos. Mas no céu há alegria, há festa, há gozo. Há júbilo, pode haver alegria mesmo nos momentos mais difíceis. Alegria no momento de dor, porque sabemos o que nos aguarda. Houve um irmão aqui da igreja de Lagoinha, o irmão Júlio. Morava na favela aqui em frente, a favela da Pedreira. O irmão Júlio, já velhinho, com seus 70 e poucos anos, vinha sempre à igreja. Tinha um problema sério de coração e ele, ao atravessar um dia a avenida Antônio Carlos, vindo para o culto, ele foi atropelado. E tinha uma característica muito interessante no irmão Júlio, é que todas as vezes que ele estava muito feliz, ele batia palmas.
Então, todas as vezes que a igreja, ele ouvia uma boa notícia, ou ele queria louvar o Senhor, então ele batia palmas, aquelas palmas compassadas, com aquelas mãos tão grandes, porque ele era bem alto, a sua tez bem escura, e ele batia palmas. Ao ser atropelado, foi levado para o hospital, pronto-socorro, ficou no CTI algum tempo, e ele foi piorando, e sabíamos que ele não iria escapar daquele acidente para viver mais tempo, que ele estaria sendo chamado pelo Senhor. Mas os seus momentos finais, quando pastores estavam ali visitando o seu leito, orando por ele, o irmão abrindo seus olhos, ele vendo que nós não podíamos ver, ele sorria e batia palmas, sorrindo, batendo palmas, até que as suas mãos caíram sobre o seu corpo e ele partiu para o Senhor. O que ele estava vendo? Quem sabe o louvor dos anjos, quem sabe o coral de anjos que eu aguardava, quem sabe a voz do seu mestre dizendo: vem, eu estou te esperando, eu te aguardo, o reino, os céus estão preparados para você. Alegria, alegria no momento da morte, alegria no momento mais crucial da vida, nós podemos ter e temos, porque o Senhor está conosco e habita em nós. Paulo assistiu àquele terremoto, mas o carcereiro, que estava livre, ao ver a cadeia aberta, pensou que os presos iam fugir, ele teria de pagar com a própria vida a Roma pela fuga dos prisioneiros. Então ele pegou da espada e quando ele ia para se matar, Paulo bradou: